iniciando a última webinar do projeto que era Câncer em Foco, que aconteceu no semestre passado. E a propósito do momento que nós estamos vivendo, o tema de hoje vai ser diversidade em tempos de coronavírus, em tempo de Covid-19. Antes, eu quero registrar os nossos sinceros agradecimentos aos nossos intérpretes, Juliana e Stephanie, que aceito com bastante carinho e competência a trabalhar conosco nesse arrojado projeto. Tá? Hoje, temos como convidado o Dr. Ali Mujica. Eu vou passar a palavra para ele se apresentar, mas antes disso, eu quero lembrar a todos aqui presentes que não se esqueçam de desligar o microfone enquanto estiverem presentes, tá? E lembrar que este projeto é feito com parcerias. Os parceiros desse projeto são a Universidade Federal de Santa Catarina, representada pelo Núcleo de Estudos e Pesquisas em Serviço Social e Relações de Gênero, a Universidade do Estado de Santa Catarina, representada aqui pelo Laboratório de Educação e Sexualidade, o Instituto da Maia, lá de Portugal, mais especificamente do Porto, né? Aqui tendo como coordenadora do projeto a professora Marisalva Fávero. E, nesse caso específico, nós tivemos participação da MUC, que é a Associação Brasileira de Portadores. Então, iniciando, eu sou Gabriela de Carvalho, pertenço ao Laboratório de Educação e Sexualidade da UDESC, sou morena, cabelo bem crespinho, todo enroladinho, estou com óculos de metal dourado, tá? Um batonzinho vermelho para a cara parecer o melhor nesses tempos de Covid-19. Então, eu passo aqui a palavra para o nosso convidado, doutor Ali Mujica, com a palavra. Boa tarde. Agradeço, então, primeiro, agradecer o convite. Eu sou Ale Mujica Rodrigues, eu nasci na Colômbia e eu moro aqui em Florianópolis já faz 8 anos. Eu estou me descrevendo, eu sou uma pessoa também parda, morena, que tem um cabelo preto, encaracolado, curto, uso óculos, tenho um piercing no nariz, no tabique, estou com uma camisa de cor azul clara e com uma gravata borboleta. Junto também tenho 2 botões, um deles que diz pute aborteira e um outro que tem o símbolo trans. Eu estudei medicina na Colômbia e eu fiz mestrado e doutorado aqui em Florianópolis, na UFSC. E eu trabalhei com a saúde das pessoas trans, das mulheres trans, das travestis, dos homens trans, das pessoas trans não binárias. Ao mesmo tempo, também eu faço pesquisas relacionadas com gênero, com gordofobia, com saúde e decolonialidade, e também sobre direitos sexuais e reprodutivos, entre outras. Também me considero uma pessoa militante, ativista, dentro do movimento sapatão, dentro do movimento trans, dentro do movimento também gordo latino-americano, e pela legalização e descriminalização do aborto.
eu queria também, antes de a gente começar esta nossa conversa, só compartilhar com vocês que o que eu pretendo aqui é um recorte, né? E também só trazer algumas pinceladas em relação à temática, né, que a gente propôs discutir, que seria as diversidades, né? E nesse caso, né, as pessoas LGBT+, e nos tempos do coronavírus, nos tempos do Covid-19. Né? Então, eu vou trazer e vou compartilhar com vocês em pontos que eu organizei para tentar a gente, então, discutir o que me suscita quando eu penso, né? Quando a gente pensa essa questão do cuidado às pessoas LGBT e quando incluímos nesse cuidado as questões do câncer e incluímos também a situação atual que a gente está vivenciando. Então, um primeiro ponto que eu queria conversar é que, mesmo pensando nos momentos que não estávamos vivenciando o Covid-19, já a população e as pessoas LGBTs tinham dificuldades para acessar e usar os serviços de saúde, né? Então, eu queria começar por esse ponto, dizer que existem barreiras, né, dentro dos espaços ditos para cuidar da saúde, que vão afastar e ou vão criar espaços de discriminação, violências e estigma para aquelas pessoas. Mas também, antes de entrar, né, nessas particularidades, é importante também a gente pensar, né, o acesso e o uso dos sistemas de saúde e ou das instituições de saúde e ou dos espaços construídos para cuidado como dois conceitos que são diferentes, mas que conversam entre si. Ou seja, que tipo, acesso não é sinônimo de uso. Então, acesso, ele é multidimensional, né? Igual que o uso, então, mas são diferentes, né, as forças que instituem esses dois conceitos. Então, uma coisa é você acessar, e o acesso ele vai depender do Estado, vai depender das políticas públicas, vai depender de estruturas simbólicas, mas também de estruturas físicas, ou seja, onde que fica o posto de saúde, onde que fica a instituição de cuidado, onde fica o hospital, como que é a arquitetura desse lugar, quantas pessoas trabalham ali, quantas equipes existem, como é que são os horários de funcionamento. Então, isso tem que ver também relacionado com acesso, mas não só. Estou só dando alguns exemplos. Já o uso, né? O uso pode ser um uso, uma potência de acesso e o uso de fato. São instituições. E já o uso vai depender também de estruturas da subjetividade, né? Da própria pessoa que vai acessar esse espaço, mas também das estruturas que perpassam uma sociedade e dos marcadores sociais. Ou seja, o uso também está ali, né, conversando com raça, com classe, com identidade de gênero, com orientação sexual, com plasticidade, com corporalidades, né? Então, aí, isso vai estar junto, né, construindo esse cenário que a gente vai chamar de acesso e uso. Por que eu trago isso? É importante para a gente ver a complexidade também, que requer esses movimentos que parecem às vezes muito simples, mas que no final eles carregam, né, e tem esses outros lugares, e que fazem parte também de como que cuidamos a saúde e como que poderíamos pensar nessa reconstrução, ou essa outras formas também de cuidado, considerando a situação que estamos vivenciando atualmente. Né? Então, partindo, né, desse lugar, né, de pensar esse uso-acesso e de que já per se, ou já muito antes, né, da situação do Covid, as pessoas LGBT já tinham dificuldades para acessar e para usar. Por quê? Porque a gente ainda, a saúde, né, e não só a saúde no sentido da instituição de saúde, mas também falo da educação em saúde, falo e da educação em geral, inclusive, a forma como construímos conhecimento, ela ainda atua
dentro de uma lógica que é hetero, cis, centrada, que é colonial e que é monogâmica e racista, né? Entre algumas, né, dessas forças que instituem esse cenário. O que eu quero dizer quando eu falo hetero, cis, centrada? Quando eu falo que é hetero, cis, centrada, colonial, monogâmica, racista, quer dizer que ela pensa, por exemplo, que as pessoas que acessam esses espaços, necessariamente, obrigatoriamente, elas são pessoas heterossexuais, elas são pessoas cisgêneras, ou seja, que todas as pessoas se identificam com o sexo e gênero que lhes foi assignado ao nascer. Que aquelas pessoas, inclusive, querem ser magras, que aquelas pessoas devem ter filhos e que aquelas pessoas, inclusive, se relacionam obrigatoriamente de forma homogeneizada, monogamicamente falando. Mas não só isso. Essa estrutura que dá esse imaginário daquela pessoa que vai lá a cuidar da sua saúde, que vai entrar em contato com os espaços, chama-se instituições de cuidado, ela também tem esse imaginário narrativa para aquela pessoa, uma leitura, né? Então entra aquela pessoa, leio ela como uma mulher e já coloco ela em um lugar que está determinado através de uns papéis de gênero socialmente construídos, de um imaginário de uma feminidade que deveria ser expressada, de uma masculinidade também que deveria ser expressada, e isso vai perpassar, então, a forma como eu me dirijo a essa pessoa, eu colocando-me como profissional da saúde, como eu me dirijo para essa pessoa, como eu vou falar, a linguagem que vou usar, o tom, inclusive, da minha voz ou não que vou usar para aquela pessoa, meu posicionamento físico, a minha linguagem também corporal. Então, isso perpassa o cenário. Então, temos um cenário da saúde que ainda vê, por exemplo, se chega uma mulher, lê como mulher cis, lê como ela necessariamente é hétera, ela necessariamente quer ter filhos e ela necessariamente tem que ter um X corpo. E ela vai vir por um motivo de consulta que, inclusive, eu já estou imaginando, de acordo com essa leitura que eu faço dela, né? Então, ali começa também essa relação com as pessoas LGBTs. Porque o que acontece, né? E aí, você cria um imaginário em relação a como que seria a saúde de uma pessoa LGBT sem perguntar para aquela pessoa como que ela cuida da sua saúde. Então, a gente cria uma narrativa dentro da saúde e impõe, muitas das vezes, a narrativa para a pessoa que chega lá. Esse é um ponto que eu vou tentar também me alongar em outros momentos. Mas eu queria também compartilhar com vocês que essa própria também estrutura, né, que ainda prevalece, faz com que ainda profissionais da saúde, e não só, tenhamos problemas para perguntar sobre a saúde sexual e reprodutiva das pessoas, com as quais a gente tem contato e com as quais a gente está no cuidado. Temos sérios problemas para lidar com isso. E quando as pessoas perguntam, e, por exemplo, aquela pessoa profissional, ela já sabe que você é uma pessoa LGBT, ou ela intui que você é uma pessoa LGBT, quando ela vai fazer, às vezes, as perguntas, e isso eu estou falando por estudos, por experiências pessoais, experiências coletivas, a pessoa já vai perguntar de uma forma moral punitiva. Ou seja, já vai criar um imaginário como que é sua vida sexual e vai te colocar em um lugar e vai te perguntar através de um julgamento e não através de um cuidado e uma escuta à narrativa que você vai trazer. Mas, como eu falei, isso não só acontece com pessoas LGBTs, também acontece com pessoas que não são LGBTs. Só que com pessoas LGBTs, isso também traz outros, né, posicionamentos relacionados a esse cuidado. Se intensifica ainda mais esse tabu, esse não perguntar sobre a vida sexual e reprodutiva. Muitas vezes porque a pessoa não sabe lidar, mas o que seria esse saber lidar no final também, né? Que a gente também escuta e lê isso nos artigos de pesquisa. Pessoas profissionais da saúde que não sabem lidar com essas perguntas, que não sabem lidar com pessoas LGBTs no cotidiano, no seu cuidado da saúde. Então, eu me pergunto também quais são os espaços que essas pessoas transitam
que elas também não têm contatos com pessoas LGBTs, com coletivas, com grupos, com leituras, com narrativas. Então, ficam também na narrativa única, heterociscentrada. Mais uma vez, qual é que é a educação em saúde também que a gente está construindo, né? Porque isso também é um reflexo, né, dessa construção. E, bom, e a partir daí, desse imaginário, né, e dessa dificuldade, então, para lidar com essas perguntas e com conversar sobre saúde sexual e reprodutiva, e eu conversando sempre através de um lugar moral, de um lugar de julgamento, também temos, então, especificamente falando, por exemplo, das pessoas trans, mulheres trans, as travestis, homens trans, pessoas trans não binárias, existe um interesse também pela saúde, mesmo que o tempo inteiro a gente está falando sobre a despatologização das identidades trans, muitas das vezes se percebe que a saúde está mais interessada em patologizar as identidades, os afetos e os desejos, do que o fato de cuidar de forma efetiva e integral aquela pessoa. Então, essas são essas questões que esse é um cenário que a gente tem. Agora, esse cenário se complexifica. Né? Se complexifica porque agora eu vou falar sobre esse cenário e as questões do câncer. Como é que acontece, então, um pouco sobre o câncer e as pessoas LGBTs. Então, de forma geral, existem poucas pesquisas que sejam feitas em Latinoamérica em relação a essa transversalidade entre pessoas LGBTs e câncer. A grande maioria das pesquisas elas são feitas em Norte-América, em alguns países europeus. Não quer dizer que não existam aqui pesquisas, existem. Mas as bases, muitas das vezes, das pesquisas latino-americanas também são pesquisas que são feitas em Norte-América ou em Europa. Então, é difícil, às vezes, conseguir revisões da literatura e artigos falando sobre essa temática, que tragam alguns recortes específicos também das nossas localidades. E o que acontece também? Para além disso, dessa questão da produção científica, que seria outra temática para a gente discutir e pensar, né, que a produção científica ela também tem, né, um espaço de colonização. Também, por esse imaginário que eu já falei para vocês, por toda essa estrutura também que perpassa os espaços de cuidado da saúde e a educação em saúde, entre outras, existe um imaginário em relação aos cuidados específicos à saúde sexual e reprodutiva. Por exemplo, no caso das mulheres lésbicas, as pessoas lésbicas. Nas questões das pessoas lésbicas, existe o imaginário que só as mulheres cis são pessoas lésbicas. Ou seja, que se temos uma mulher trans ou uma travesti, que ela não pode ser uma pessoa lésbica, ou se identificar dentro desse lugar. Então, a gente começar a abrir também as categorias e pensar que existem corpos, identidades e pessoas e desejos plurais. Então, existem mulheres trans, travestis, pessoas não binárias que se identificam dentro da lesbianidade e que têm práticas e relações lésbicas. Então, o que acontece? Dentro desse imaginário da saúde, vamos pensar assim, existem duas mulheres cis lésbicas e elas estão se relacionando. Então, são duas pessoas que têm vagina se relacionando. Dentro do imaginário da construção da saúde, e ainda acontece isso, e ainda acontece esse discurso que eu vou falar agora, essas pessoas não estariam tendo um sexo verdadeiro. Porque o que acontece? Ainda se constrói, né, o imaginário da saúde, das políticas públicas em saúde e do cuidado, através de um centro de referência. E o centro de referência sendo um homem cis hétero branco. Então, se coloca ainda como centro de referência. Então, se aquela pessoa não está tendo uma relação sexoafetiva, erótica com um homem cis hétero,
parece que então o sexo que ela faz não é um sexo verdadeiro. E através desse imaginário e dessa narrativa que se constrói de que não é um sexo verdadeiro, então, primeiro, a pessoa não é lésbica, ela se afasta, como já conversamos, do serviço, né? E não só isso, sino quando ela chega lá, por exemplo, para fazer algum preventivo, no caso um Papa Nicolau, a pessoa da saúde vai imaginar que como ela não tem um sexo verdadeiro, parece que ela então não precisa fazer o exame de prevenção. E esses são, tipo, aqui estou falando, mais uma vez, estudos que têm sido feitos com pessoas lésbicas, bissexuais, aqui em Brasil, inclusive. A Regina Facchini tem um estudo bem interessante falando sobre isso, faz uma entrevista com essas mulheres, né? E outros estudos também feitos. Então, esse imaginário, né, esse sexo verdadeiro que você tem dentro desse lugar e como, então, existe essa invisibilidade, né, das pessoas lésbicas e das mulheres lésbicas, inclusive também a invisibilidade das mulheres bissexuais, pansexuais e ou das pessoas bissexuais, pansexuais. Por quê? Porque chega a pessoa lá no serviço, dependendo com quem que ela está se relacionando, que parece que a pessoa da saúde cria já uma categoria de orientação para ela. Então, se a pessoa ela não fala que ela é bi, se ela não falar, mas dentro da consulta, né, ela vai dizer que ela, por enquanto, está se relacionando com homem cis hétero, e ela lida como uma mulher cis, ela vai ser colocada como hétero. Ela tem que falar, se for o caso, que ela é bi, para que esse lugar onde ela é colocada não exista. Porque em seguida a pessoa da saúde vai colocá-la dentro desse binário. E ainda mais, vamos pensando em uma pessoa pansexual. Agora, pensemos e complexifiquemos. Pensemos em uma pessoa que chega lá e tem relacionamentos não monogâmicos. Então, existem alguns estudos, algumas pesquisas, que elas vão falar sobre o que a gente já... E o que elas percebem é que quando a pessoa consegue encontrar dentro dos espaços de saúde um local de um certo acolhimento e segurança, ela consegue abrir as suas narrativas e conversar e trazer as suas necessidades em saúde através dos marcadores das categorias que lhe perpassam. Ou seja, que potencializa o cuidado à saúde quando ela encontra um espaço amigável, acolhedor, onde ela não vai ser julgada por ser uma pessoa LGBT, por ser uma pessoa não monogâmica, por ser uma pessoa X, etc., entre outras, das diversidades e das formas possíveis da gente se colocar e se posicionar sexoafetiva, política, eticamente neste mundo. Então, aí que acontece, né? Por exemplo, no caso, já conversei com algumas pessoas que aconteceu isso, por exemplo, les foi negado fazer o Papa Nicolau ou simplesmente a pessoa profissional falou, não, você não precisa. E aí que acontece? Isso é uma narrativa que também as pessoas vão começar a incorporar, então eu não preciso. Então eu não preciso procurar esse espaço porque no final o profissional me fala que não preciso, porque no final eu não tenho um sexo verdadeiro, né? Vamos dizer. Entrando nessa lógica. Só que vários já mostraram que mesmo que, vamos dizer, aquela pessoa só tem se relacionar com pessoas que têm vagina, ela tem sim um risco de câncer de colo de útero, entre outras. Então, que sim é importante fazer o preventivo e fazer o Papa Nicolau. E aí também a importância, inclusive, de conhecer a história e a narrativa daquela pessoa para entender também a sua vida sexual e reprodutiva, né? Bom, mas esse é um exemplo que eu quis trazer para vocês que ainda acontece e que também perpassa outras corpas. Então, por exemplo, no mundo trans, nas pessoas trans, é muito difícil também acessar para certos preventivos, para certos exames de prevenção. No caso, por exemplo, do câncer de útero, de mama, ovário e próstata. Por que eu estou falando desses especificamente, né? Porque esses são alguns dos cânceres que são relacionados a certos corpos e entidades
uma forma inclusive essencializada, né? Tipo, por exemplo, entrem comigo aqui. Vocês vão ver um livro, uma revista sobre gineco e obstetrícia. Né? Quando vocês veem aquela revista, aquele livro, vocês vão perceber, ou pelo menos a grande maioria que eu tenho visto, que eles sempre trazem mulheres cis. E não só isso, muitas vezes são só mulheres cis brancas. E não só isso, senão são mulheres cis brancas, grávidas e magras. Então, tipo, não existe um reconhecimento de outros corpos possíveis dentro do que a gente chamaria ginecobstetrícia. Ou inclusive do que a gente chamaria urologia. Né? Então, existe ainda uma construção dentro dos espaços da saúde de certas áreas com certos corpos muito fixos, sem pensar em que existe uma diversidade através desse, tipo, que atravessa esse corpo, inclusive, e que existem outros corpos também que precisam também de cuidado. Né? Acontece com as pessoas trans, por exemplo, mas não só, que as diferentes campanhas e os diferentes espaços, né, que se criam para trazer as discussões com relação à prevenção do câncer, que não existem. Essas pessoas são invisíveis dentro desses discursos. Não se traz essa pessoa. Não se traz uma imagem dela. A pessoa não consegue se reconhecer dentro dessa campanha porque ela não está ali. Né? Então, existe essa invisibilidade, né, em relação às pessoas trans. E muitas das vezes, não só isso, mas também existe uma falta também de pesquisas relacionadas com pessoas trans, câncer e hormonioterapia, ou terapia hormonal. Temos poucas informações, de fato, em relação a isso, porque são pesquisas que elas precisam um tempo longo de observação e acompanhamento. Né? E muitas das vezes, quando vocês vão ler sobre essa temática, sempre as pessoas pesquisadoras elas falam que são dados que ainda estão sendo trabalhados. Então, também temos esse outro lugar, né? Que existem poucas pesquisas também com relação a pessoas trans, terapia hormonal e o câncer. E aí, o que acontece? Essas poucas informações também fazem também com que, claro, as pessoas profissionais da saúde, elas sintam uma certa insegurança também na hora de cuidar da saúde, acompanhar. Mas a questão é como também a gente fala sobre isso com a pessoa que a gente está acompanhando. E não só isso, assim, a gente também escuta a pessoa que a gente está acompanhando. Porque essas pessoas também já trazem um conhecimento sobre seu próprio corpo. E inclusive sobre também sua terapia hormonal, se for o caso das pessoas trans. Então é importante também reconhecer as narrativas outras que perpassam cenários de cuidado. A saúde e não a gente ficar com a narrativa que é ensinada. Pensar que ela é porosa. E ela tem que ser porosa, inclusive, para permitir outros olhares, né? Inclusive para permitir outras formas de cuidar. Eu vou fazer um resumo, algumas questões com relação ao câncer das pessoas trans, né? Que eu considero importante para a gente compartilhar. E, por exemplo, pessoas, homens trans e ou pessoas trans não binárias asignadas ao sexo feminino ao nascer. Né? Essas pessoas, por exemplo, mesmo que algumas delas estejam, se elas estão fazendo terapia hormonal, ou seja, se elas estão tomando testosterona, em alguns casos pode existir que o risco não aumente, né? Para, por exemplo, o câncer de mama, o câncer de colo do útero e o câncer de ovário. Só que acontece que, dependendo da forma como está sendo feito esse acompanhamento e como a pessoa está tomando a testosterona, pode ser que o risco mude. Porque quando você toma testosterona em níveis excessivos, vamos dizer, e isso depende de cada corpo e do acompanhamento,
essa testosterona vai se transformar em estrogênios. E dentro da saúde, do cuidado, existem os cânceres que a gente chama, que são cânceres que são dependentes dos estrogênios. Então, ali, por isso tem que existir, né, esse cuidado, esse acompanhamento e esse reconhecimento desses corpos outros, para entender também as dinâmicas subjetivas individuais, mas também as dinâmicas que trazem essas novas, né, formas também de cuidar da saúde, de reconhecimento de si. Então, também entrar novamente na fisiologia, entrar novamente, né, em entender as dinâmicas hormonais, inclusive para além do corpo que está ali. Entender elas, como elas se movimentam no próprio corpo, chama-se um corpo cis, um corpo trans, entre outros. Aí, então, essa pessoa, mesmo que o risco é diminuído, vai depender também dos outros fatores que ela tem, ela precisa sim fazer um screening, precisa sim fazer o Papa Nicolau. Tem homens trans e pessoas não binárias que elas fazem a retirada das mamas. Mesmo que essas pessoas façam a retirada das mamas, existem ainda alguns estudos que mostram que fica alguns tecidos e que é preciso, sim, dependendo também de outros fatores que essa pessoa tenha, fazer acompanhamento. A questão é que nessas pessoas a mamografia já não pode ser feita. Então tem que existir outras tecnologias ou tem que se usar outras tecnologias para fazer acompanhamento, se for o caso necessário. Outra coisa para ter em consideração é que quando a pessoa toma testosterona, pode ter uma leve atrofia no colo do útero. Que isso vai fazer com que, quando se faça o Papa Nicolau, se encontre como uma anormalidade. Mas aí tem que ser revisada, porque pode ser efeito da própria testosterona. E também existem, por exemplo, pessoas, homens trans e pessoas não binárias, que elas fazem uma retirada do útero, e às vezes uma retirada parcial, às vezes uma retirada total. A parcial é que tira o útero, mas deixa o ovário, e às vezes tira tudo, tira o útero e os ovários. É importante saber disso, por quê? Porque se a pessoa continua tendo os ovários, a pessoa tem que continuar no acompanhamento também com relação ao câncer do ovário. Então, é importante, por isso, reconhecer as histórias e permitir que as pessoas contem as suas histórias. No caso das mulheres trans, das travestis e as pessoas não binárias, que são assignadas ao sexo masculino nascer, essas pessoas, não todas, mas algumas delas, fazem terapia com estrogênios e com bloqueadores de testosterona, algumas também. Os bloqueadores de testosterona ainda estão num processo, né, de estudo com relação aos riscos de câncer. Os estrogênios, eles têm visto que eles aumentam os riscos, no caso, por exemplo, de câncer de mama. Então, essas pessoas teriam que entrar também nos screening ou nas campanhas de prevenção ao câncer de mama, no caso. Por exemplo, se a pessoa fez uma cirurgia de transgenitalização, no caso, ela fez uma neovagina, dependendo do tipo cirúrgico da neovagina, a pessoa vai precisar fazer Papa Nicolau. Tem alguns processos cirúrgicos onde se faz um colo de útero com pênis. E aí, então, tem que ter, sim, esses cuidados, claro, também, dependendo da pessoa, de outros fatores que ela possa ter, e da história clínica e antecedentes. Mas, então, é para considerar e ter em conta isso. Inclusive, tem poucos casos sobre câncer vaginal, e de forma geral, o câncer vaginal é muito infrequente, mas já se relataram casos de mulheres trans que fizeram neovagina e que tiveram câncer vaginal. Então, esse também pode ser um risco que tem que ser acompanhado, dependendo também da história da pessoa, como já falei. A questão, por exemplo, da próstata. Poucas campanhas são trazidas em relação a mulheres trans, travestis e pessoas não binárias que façam, né, também a prevenção com relação ao câncer de próstata.
E um dado para ter em consideração que ainda está sendo estudado é que quando a pessoa toma estrogênios, ela vai ter também uma atrofia prostática, ou seja, ela pode diminuir de tamanho. Isso não quer dizer que diminua o risco, né? Mas pode ser que o PSA, né, que é o antígeno prostático específico que se usa, né, para fazer parte da prevenção e acompanhamento, ele pode se mostrar diminuído. Então, esse é um efeito da terapia hormonal. Então, é importante que o acompanhamento também seja feito de outras formas e que também se considere a história da pessoa. Eu trouxe isso só, é um apanhado rápido e de alguns casos para vocês verem a complexicidade, não sei essa palavra que é complexidade, na real, do que seria esse cuidado quando a gente também, né, pensa em outros corpos, em outras identidades. Então, a partir de aí, né, e pensando então como a saúde, né, pode lidar com essa pluralidade, então eu passo para o seguinte ponto que eu trouxe para vocês, para compartilhar, que é relacionar autocuidado, acompanhar e outras formas possíveis de cuidado. E aqui eu estou trazendo também um recorte da situação que estamos agora, né, com o Covid-19. Só fazendo um parênteses, e quando a gente conversamos antes desta webinar, junto com Gabriela, a professora Luciana Succo, a Vera, outras pessoas, né, foi pensada também a questão dos efeitos do isolamento nas pessoas LGBTs, né? E o que eu queria conversar com vocês é que a gente tem planejado, pelo menos a gente está pensando, trazer uma outra webinar para trazer algumas especificações em relação a essa temática. Por quê? Porque a gente sabe que muitas vezes as pessoas LGBT são expulsas de casa ou elas têm que vivenciar várias violências nesses momentos de isolamento. E que isso também vai afetar a forma como ela vai lidar com o cuidado da sua saúde e com ter acesso e uso aos espaços. Mas aí então a gente também vai tentar criar outro espaço para esse diálogo, para trazer esses outros, né, cenários que vão afetar toda essa, né, cartografia, todo esse mapa, né, que seria esse cuidado, né, à saúde. Mas bom, queria fazer esse parênteses que me pareceu importante compartilhar com vocês. Daí, então, pensando, né, nessa questão que a gente está falando, câncer em foco, já vocês percebendo todas as barreiras, né, que existem em relação, né, às pessoas per se LGBT em acessar e usar os serviços. Agora pensando, né, nos cuidados em relação ao câncer e ainda quanto a gente precisa desconstruir algumas noções desses cuidados, né, e incluir a pluralidade. Então eu trouxe esse último ponto para penúltimo ponto na real, para a gente pensar, né, como que então criamos outras formas de acompanhamento, pensando que a gente tem que ou deveria e quem pode também ficar em casa e tentar, no mínimo, acessar certos espaços. E se a gente está falando de pessoas que são portadoras de câncer, então a gente também está falando de pessoas e corpos que eles estão também já em um processo de vulnerabilidade, em um processo de cuidado, mas também de vulnerabilidade. Então, como que a gente também cria outras formas de cuidado para que esse corpo, essa pessoa, né, seja acolhida, mas também não aumente o risco de outras infecções. Ou, por exemplo, no caso, o risco de coronavírus. Então, isso também, eu convido então vocês, pensando nesse cenário, a gente repensar a lógica do cuidado, que muitas vezes ela é hospitalocêntrica e medicocêntrica. E não quer dizer que não sejam importantes as instituições hospitalares de cuidado da saúde, nem que não sejam importantes as pessoas da medicina. Em nenhum momento estou falando isso. O que eu quero dizer é que a gente tem que
tentar trazer outros protagonistas a esse cenário, outros lugares de cuidado, e não hierarquizá-los tanto assim, tentar que diminuir essa hierarquização para, inclusive, permitir um fluxo de cuidado diferenciado, para que então não se sobrecarguem alguns serviços em detrimento de outros, né? E também porque, desde meu lugar ético e político, eu acredito e eu acho que deveria ser assim, que o cuidado ele é coletivo. Se eu estou pensando, inclusive, um cuidado anticolonial, um cuidado decolonial da saúde, um cuidado que ele me permite, inclusive, repensar a própria estrutura hetero-cis normativa, então é um cuidado que deve ser coletivo. Ou seja, que ele deve trazer outras instituições, pessoas, lugares também, como fazendo parte, né, desse cenário. Muito mais importante, a gente está falando também de pessoas portadoras de câncer, e se a gente está falando também de pessoas portadoras de câncer que têm marcadores sociais, no caso de gênero e orientação sexual. Então, esse cuidado, ele também se torna coletivo, inclusive porque muitas das vezes, como falei para vocês no parênteses, são pessoas que já também estão em outras situações de vulnerabilidade relacionadas ao isolamento. Então, elas já estão também, pode ser que estejam já sofrendo outras violências, inclusive que nem tenham um espaço que elas possam sentir-se seguras. Então, aí complexifica ainda mais, e por isso a importância de uma rede de cuidado. E a gente pensar o cuidado sempre de forma coletiva e não uma pessoa, um lugar. Queria também compartilhar com vocês, antes de trazer mais, aprofundar um pouco mais nessa discussão, que com relação, por exemplo, às pessoas trans, isso é uma questão de Florianópolis, né? E é que, e também pensando em outras situações no Brasil, que as pessoas trans, onde não existe, por exemplo, serviços credenciados, elas ficam, a gente fica ainda mais complexo, né? Esse acesso e uso dos serviços de saúde. Aqui em Florianópolis, existe, a gente chama um ambulatório trans, mas ele não é credenciado. Ele é uma iniciativa que partiu de pessoas que faziam, já terminaram, mas continua sendo essa parceria, que fazem especialização em saúde da família, junto com o movimento social, no caso a AD, que foi uma grande parceira e continua sendo, né, dessa construção. Então, ali o que se criou foi nessa negociação, se fez uma negociação para criar um espaço para esse cuidado específico. No início, o que as pessoas começaram a perceber é que as pessoas acessavam esse ambulatório, né, para cuidar da sua saúde de forma geral. Tipo, para além de procurarem cuidados específicos relacionados com a sua transição, eram pessoas que tinham medo, que já tinham sido discriminadas, violentadas, etc., nos diferentes espaços de cuidado, e que quando perceberam que era um cuidado que era especializado, que tinha esse acolhimento, que tinha esse vínculo com o movimento social, aí elas começaram a acessar os serviços. Mas, o fato de que ele ainda não seja credenciado, ele vai também, então, trazer algumas dificuldades para certos acessos específicos para as pessoas trans, relacionados, inclusive, com o seu processo, né, de transição, com o seu processo, ou com o que a gente coloca como a porteria do processo transexualizado. Então, o que acontece aí? Parou por um tempo, as cirurgias também eletivas, porque se chamariam também dentro desse lugar. As filas já eram filas enormes, né, para fazer essas caso, por exemplo, da transgenitalização, a cirurgia da retirada da mama, entre outras cirurgias também. Então fica ainda mais difícil, porque se em Florianópolis não existe um espaço credencializado, ou seja, tipo, a pessoa tem que se deslocar, inclusive, a outra região, no caso, por exemplo, Porto Alegre, São Paulo, Rio de Janeiro, que são... mas agora não dá para se deslocar, não dá para a pessoa sair, né, e fazer esse movimento. Então aí é mais restrito, né, esse acesso. Então eu queria trazer isso para
para que essa é uma particularidade de Florianópolis, mas é uma particularidade também muito interessante, porque ela abre outra porta, e é que as próprias pessoas que fazem o atendimento aqui são pessoas que elas são da atenção básica, que no final a atenção básica é a porta de entrada ao sistema, né? Então, também começa essa discussão, ou continua a discussão de pensar das pessoas trans, elas também, como todas as pessoas, serem acolhidas dentro da atenção básica, né? E como fazer esse movimento para que esse acolhimento seja, não seja transfóbico, né? E seja um acolhimento da pessoa se sinta segura para trazer os seus diferentes motivos de consulta, formas de querer esse cuidado. Bom, eu sei que não sei como estamos de tempo, mas acho que Foi muito ainda importante, passou um pouquinho do tempo, mas você pode dar a tá, sua conclusão, que não tá, quis te interromper porque está tão importante suas informações que eu deixei um pouco mais de tempo. Mas agora pode dar uma continuidade e partir para o encerramento, né, que nós estamos aguardando. perfeito. Sim, eu perguntei porque eu também me emociono aqui conversando. Mas bom, então pensando nessa particularidade, é, só também trazer para vocês que a gente acha muito importante essa informação, né? Por conta também do Covid-19, teve um momento, né, que as cirurgias seletivas elas foram canceladas, ou seja, tipo, foram paradas, não foram feitas. E agora há pouco, né, através da portaria 341 e 342, o, prevê o retorno das cirurgias, consultas e exames eletivos na rede hospitalar pública e privada de Santa Catarina. A gente trouxe isso, quem tiver interesse, depois a gente pode talvez postar aí no chat o link, né, das portarias. E a portaria ela é bem específica com todos os cuidados que se deve ter e como que vai ser esse retorno, não é um retorno que vai vir, é um retorno que ter um processo, uma pausa, um lugar, né, precisamente para evitar a infecção. E a gente também trouxe isso porque estava acontecendo, porque a gente, tipo, vieram conversar com a gente também que algumas pessoas, por exemplo, trans, que estavam cuidando do seu câncer, estavam precisando de cirurgias e estavam sendo colocadas como cirurgias seletivas. Então, estava sendo feito esse movimento para com ela, com essa pessoa, e aí então, né, como que a gente lida com isso? Como assim, uma cirurgia que é de um cuidado de câncer, ela está sendo colocada como eletiva para aquela pessoa, né? Então, parece importante trazer isso, que teoricamente as seletivas vão voltar, mas ao mesmo tempo é um processo e é uma fila também. Então, uma das coisas também que foi colocar é que vai ter também uma sobrecarga e que então ali como lidar com isso, né? Dentro dos processos de cuidado. E por outro lado, assim, acho bem importante pensando, né, na situação que a gente está, ainda mais fortalecer a atenção básica de saúde, né? Como já falei, para a gente não sobrecargar alguns espaços, em detrimento de outros, e para a gente permitir um fluxo da rede. Então, eu chamo também esse acolhimento entre atenção básica e um acolhimento que ele também tem tecnologias. E eu vou falar para vocês aqui que existe telesaúde, que existe a telemedicina, existe a página telesaude.ufsc.br, você pode acessar, tem telediagnóstico, que funciona desde 2005, tem teleeducação com web palestras relacionadas a diferentes temáticas da saúde, e tem teleconsultoria para as pessoas profissionais da saúde. O que eu quero chamar a atenção é que existem as tecnologias e existe a rede. A questão é como a gente, então, ressignifica, reestrutura e se reapropria dessas redes para um cuidado da saúde de uma forma integral e, ao mesmo tempo, sem sobrecarregar ninguém ou nenhuma instituição. Então, existem esses espaços e não só isso, senão a gente também aqui, por exemplo, em Florianópolis, a grande maioria das unidades básicas de saúde, elas estão entrando, né, em, por exemplo, fazer alguns acolhimentos via WhatsApp.
Então, você pode se comunicar com as pessoas, né, da sua equipe via WhatsApp. Claro que aí também a gente tem que pensar, esse é um ponto para a gente refletir, é que nem todo mundo tem acesso às tecnologias. As pessoas podem ter usos, inclusive, mas um acesso integral, ou seja, acesso, lembremos, estrutura, política, internet o tempo inteiro, luz, né? Então, nem todo mundo tem isso. Então, como que a gente também cria formas e redes, pensando no que a gente está vivenciando, no isolamento, para que as pessoas comuniquem certas, né, informações entre elas, sem o contato físico. Então, são reflexões para a gente pensar juntos, tá? Eu tenho respostas para isso, específicas. E fechando já, então, quais que seriam os desafios que eu coloquei esse último ponto, né? Um dos grandes desafios que acho muito importante, a gente também tem que ver isso, é que quem cuida também precisa uma rede de acolhimento e cuidado. A gente esqueça de que nós, pessoas da saúde, também precisamos ser cuidados e também precisamos uma rede de acolhimento. Então, acho que é importantíssimo também a gente ver isso. Como que a gente cria uma rede também para quem cuida? Porque o cuidado coletivo, no final, se a pessoa que cuida tem uma rede que cuida, ela também vai conseguir cuidar de uma melhor forma possível a pessoa que está procurando se cuidar. E se a pessoa que está procurando se cuidar tem uma rede que cuida também, então todo mundo está cuidando. É um poliafeto que está rolando ali, sabe? Tipo, que é muito importante, inclusive, para fortalecer as próprias redes subjetivas da saúde física, fisiológica e também da saúde mental, que a gente não pode esquecer dela, né? Ela está imersa e às vezes a gente esquece a saúde mental, porque a saúde, tipo, como ela não é palpável, né? Então a gente esquece, mas ela tem outra forma de ser palpável. Então, esse desafio. O outro desafio é tomar cuidado com as informações que são lidas, enviadas e as fontes que a gente também usa para essas informações. Acho muito importante sempre a gente, né, considerar isso. E outro desafio que a gente tem atualmente é esse movimento da militarização do Ministério da Saúde. Então, a gente está também tendo um momento em que estamos tendo pessoas dentro de espaços de poder que estão construindo umas não políticas de potencializar a vida, sino necropolíticas, ou seja, de um agenciamento da morte. E aí, então, a gente tem que pensar nesse desafio, como que a gente, então, cria espaços de cuidado para isso. E eu sei que eu tenho pouco tempo. Pouco tempo, mas eu vamos quase nada. Final. Eu vou só ler, então, um pedacinho da poesia que eu trouxe para vocês, tá? Um pedacinho bem curto. Esta é uma poesia de Lia Garcia, que também chama A Noiva Sereia. Ela nasceu na cidade do México, onde ela mora. Ela é aprendiz de feminista, pedagoga, ela se apresenta assim, e artista performática. Seus projetos artísticos se concentram em tecer perspectivas entre sua própria experiência trans e o contexto social. A poesia é em espanhol, eu vou ler devagar para vocês tentarem acompanhar tua potência. Augurio la muerte. La muerte del silencio que te habita ante los golpes de mi cuerpo. La muerte de todas las gestaciones patriarcales que crecen en tu vientre y corren por tus venas, esperando ser abortadas. Que mueran todas antes de cumplir 9 meses. 9 meses en silencio, 9 meses de opresión. 9 meses escuchando sus nombres. Se busca, se asesinó, la violó, no se sabe nada. Las balas no siempre son metales, también son palabras. Y sépanlo, no hay descanso esta noche, porque a nuestras letras
les saldrán alas y nunca más podrán descansar en paz. Aletearán los tímpanos del amo y crecerán nuestros nombres por todas las paredes de sus casas, cual enredaderas. Haremos temblar la estructura de sus guaridas, para que salgan y para que nuestra propia voz sean los escombros inacabables. Travas, locas, maricas, putas, negras, enfermes, desviades, lenchas, camioneras, asexuadas, pansexuadas, indiscretas. Es nuestro tiempo, hermanos. Seremos estampida, errante e corrosiva. Obrigada. Bastante sensibilizada com a tua fala. Eu acho que, como todos os participantes aqui, da grandiosidade de informações, eu que fiz um doutorado e mergulhei um pouco desse universo trans, tive mais conhecimentos, e aqui eu ressalto a importância, como você fala, a importância na saúde da educação, e a importância da educação sexual para que tenha conhecimento de temáticas que são tão desconhecidas pela população, e nós, como educadores, podemos trabalhar essas questões de identidade nos espaços educativos, né? Que deixar essa educação sexual biologizante e trabalhar nessa amplitude que é a sexualidade, que é essa dimensão humana, que é a sexualidade. Muito obrigada, e eu estou bastante sensibilizada. Acredito que os nossos ouvintes aqui estejam também, como eu, envolvida nas tuas falas, Ale. Obrigada por estar aqui. Agora vamos aqui às perguntas, né? Primeiro, a apresentação da lei está excelente. Destaco logo no início a exposição sobre a diferença entre acesso e uso. Outro aspecto importante é a abordagem da formação de profissionais de saúde, em especial no campo da ginecologia, obstetrícia e urologia. Eu sou enfermeira e minha formação foi muito normativa e baseada nestes corpos fixos. Foi a vivência profissional que fez com que eu buscasse ampliar meu referencial de análise. As universidades têm papel muito importante, como nos espaços de formação, de ensino e pesquisa. Nossas, quantas informações! Sabemos quem são e onde estão? Ou, no contexto, podemos dizer que são invisíveis? Existe um projeto, programa de sensibilização ou de qualificação para os profissionais da porta de entrada da saúde para acolher e ouvir atentamente? Mas eu quero parabenizar a Lê pela discussão um pouco trabalhada neste momento. Você já mencionou, mas gostaria que abordasse quais os principais desafios da rede nesse atual momento. Outra, a Maria Machado. A falta de um atendimento especializado faz com que as pessoas trans não procurem ou não saibam da necessidade de prevenção? Ali pode responder essas perguntas, depois, se vierem mais algumas perguntas, eu te passo. Tá, eu acho que eu consegui aqui anotar duas, e teve uma outra que foi sobre a sensibilidade, né? Os projetos para sensibilizar, né? Existem, sim, assim, ao longo dos meus 8 anos aqui morando, estando junto e acompanhando, né, os diferentes movimentos e pessoas também que fazem parte, né, da saúde do movimento trans. Existem diferentes espaços, a própria ALDE, por exemplo, que é uma associação dos direitos sexuais e reprodutivos, especificamente para pessoas trans. Ela, desde faz muito tempo, ela vem trabalhando essa questão da sensibilização das pessoas profissionais da saúde. Existem também os núcleos de pesquisa, né? O próprio NUSERJ também, eu acho que o Lab EduSex também, tem o NETRANS também, tem vários núcleos dentro da própria universidade
dentro da UFSC, da UDESC, que também tem esse propósito, sensibilizar, muitas vezes, especificamente pessoas dentro da rede da saúde, mas também outras pessoas, né? Porque eu acho que, quando eu falo, né, que cuidado coletivo, é também pensar que a sensibilização, ela tem que ser coletiva, né? Uma sensibilização que também, para as pessoas que estão dentro da rede, profissionais de saúde, mas para as outras pessoas também, porque no final, tipo, isso também vai influenciar a rede, vai influenciar as pessoas da saúde, vai influenciar a pessoa que vai procurar o espaço de cuidar. Então, existem iniciativas, mas ainda é isso, é, eu penso assim, que faltaria chegar nos pontos mais estratégicos, diria eu, que seria a educação em saúde. Então, mesmo, por exemplo, que existam dentro da UFSC alguns espaços, núcleos de pesquisa que chamem a discutir as questões LGBT, que existam, inclusive, espaços dentro das disciplinas que eu já participei, por exemplo, para falar sobre a temática, eu acho que falta é mudar ou transgredir, na real, a lógica de pensamento, que é muito mais difícil, né? Porque é uma lógica que ela perpassa a educação em saúde, mas é uma lógica que perpassa nosso cotidiano de pensar o mundo. Então, tipo, acho que a sensibilização ela também tem que partir através do cotidiano, da micropolítica do cotidiano. E isso é mais complexo, né? Porque aí também é você colocar em xeque a outra pessoa. E colocar em xeque por quê? Porque a outra pessoa vai se ver ameaçada pela diferença. Isso muitas vezes acontece. Porque ela vai se repensar, né, através do olhar da outra pessoa. A gente se constrói, né, através da outra pessoa. Então, o fato que a outra pessoa te diga, peraí, assim, você é uma pessoa cis, mas também existem pessoas trans. E nós estamos assim com vocês. Não é que vocês, por ser cis, são melhores que a gente. Não, a gente é igual. Você coloca em xeque, sabe, a pessoa. Ou, por exemplo, a gente diz, não, peraí, o padrão no homem cis hétero mais branco, o padrão já não é isso. A gente não pensa vocês como padrão. Isso cria uma crise, né? E uma crise que é sistema de saúde, educação, mas é uma crise de organização do mundo e de projetos políticos, éticos e afetivos. Então, eu só estou complexificando ainda mais. O que eu quero dizer é que são muitos os cenários que a gente tem que começar a sensibilizar e entrar e cutucar, e incomodar e repensar. Para, claro, um dos tantos é a saúde, mas também pensar nessas pessoas da saúde como pessoas do cotidiano. Assim, para mim, não tem um sentido ético se a pessoa lá no seu, na unidade básica de saúde é muito querida com pessoas trans, respeita o nome social, ou respeita pessoas lésbicas, mas lá no cotidiano com a sua filha lésbica, briga com ela, diz que porque não é hétera, que se é culpa dela, que ela não é hétera, que porque não tem filhas. Então, é isso que eu queria dizer. Para mim, é o micro. Se essa pessoa começa também a se repensar na sua lógica da cotidianidade, ela vai pensar a sua lógica também do espaço de trabalho. Porque a gente também tem muito dessa lógica fragmentada colonial. Eu sou uma pessoa no trabalho e outra pessoa na casa. E sim, a gente se posiciona diferente, mas a gente continua sendo a gente. E a gente continua sendo político. Nossa forma de posicionar, de falar, nossas linguagens são políticas, vão criando realidade. Então, acho que a sensibilidade também tem que partir e se espalhar, tem que ser bombas de sensibilidade, se for o caso. Mais uma Sim, ainda não respondi as outras duas, peraí. que eu tenho mais uma pergunta depois. Pode responder a outra. Tá. Com relação aos desafios, né, da rede, né, atualmente, eu acho que um desafio atualmente que não é que eu chamaria do novo velho desafio, e é da gente aprender a trabalhar em rede. A rede é feita por pessoas, né? As redes de cuidado da saúde. O sistema, a porta de entrada é feita por equipes. Então, o grande desafio é a gente realmente começar a repensar a coletividade de cuidado. Para mim, é um grande desafio, porque ele é uma lógica. É quebrar com uma lógica, com um raciocínio clínico, inclusive. É quebrar com um corpo fixo.
Então, o maior desafio é isso, a gente se permitir, se permear pela diferença e pela pensar o cenário do cuidado de uma forma poliafetiva, se eu posso falar e me usar desses termos. Então, acho que esse desafio é um dos tantos. O outro desafio também é lidar com os projetos políticos fascistas, né, LGBTfóbicos, racistas, ou seja, lidar com as necropolíticas que estão sendo é, colocadas, pautadas de forma explícita. Esse é outro grande desafio. E precisamente por isso eu falei de cuidar a quem está cuidando e a gente se cuidar de uma forma coletiva, mais uma vez, porque isso afeta a saúde mental da gente, afeta nossos afetos, a gente se afeta com o que está acontecendo. Então, para mim o desafio é isso, é lidar com essas políticas explícitas e como a gente então cria espaços de resistência entre os espaços de cuidado da saúde e acolhimento das pessoas que estão na margem também dessas políticas, né? Como a gente então coloca elas e escuta as narrativas delas. Eu acho que isso é bem importante. A gente não pode criar espaços de acolhimento com uma lógica colonizadora, sino espaços de acolhimento com uma lógica realmente de você escutar a narrativa e não criar narrativas únicas de cuidar. Me parece a mim que seriam alguns desafios, mas também, se vocês pensarem em alguns outros, eu gostaria também que compartilharem com a gente. E com relação às pessoas trans e procurar certos espaços, olha, eu não sei se é porque tem ou não tem pessoas especializadas. Eu tenho uma crítica com a fragmentação do corpo. Acho muito importante, sim, ter especializações, mas ao mesmo tempo acho importante a gente não se perder nessa lógica da fragmentação. Não se permite perder a lógica que se não tenho endocrinologista, eu, como médico de família, não posso assumir um acolhimento. Até porque a gente aprende, pelo menos eu aprendi, a acolher as pessoas, todas elas, inclusive com os diferentes motivos de consulta. E a gente tem ferramentas para lidar com coisas que a gente não saiba. Tem o telesaúde, tem o teleconsulta. Então, eu acho que também a gente pode se usar disso como pessoa profissional da saúde, no caso que a gente não tenha uma pessoa especializada. Sim, algumas pessoas podem reproduzir esse imaginário que se não tem uma pessoa especializada não vão conseguir cuidar da minha saúde, mas isso acontece com as pessoas em geral, me parece, não só com pessoas trans. Porque é uma lógica que a gente construiu entre o cuidar da saúde, de que tem que ser, tipo, você acredita muito mais em um especialista que em uma pessoa que não é especialista. E a questão não é acreditar, não acreditar, a questão é como a gente não hierarquiza o conhecimento, sino todas essas pessoas são importantes. É uma equipe. Então, vamos lá, a pessoa vai trazer um conhecimento, que a pessoa usuária vai trazer outro, o médico tal outro vai trazer, a enfermeira, a pessoa da secretaria, a pessoa que faz a limpeza. Todas essas pessoas fazem parte da equipe de cuidado. Então, eu acho que fazendo essa inclusão, a gente também quebra um pouco a lógica de um lugar só de especialista. Não que não seja importante, mas eu, novamente, não hierarquizar o cuidado, sino tentar o máximo possível tirar essa hierarquização. Isso. O Ale, em virtude do tempo, do prolongamento, eu vou te fazer uma última pergunta, peço que tu dê uma resposta bem objetiva, que diz assim, a Valéria, vale ressaltar que na saúde suplementar, acho que você até já respondeu um pouco, os profissionais também não têm preparo para atender as pessoas trans. Qual a tua visão a respeito? Para o encerramento. Não tem preparo. Mas eu acho que, sim, de fato, acho que poucas pessoas têm preparo para atender pessoas trans e não só, né? Mas a minha visão é que, sim, trazer essa pluralidade entre a educação e saúde, essa pluralidade deve ser o cotidiano, isso que quer dizer, tipo, não porque você tem uma pessoa trans no serviço que agora você tem que aprender sobre pessoas trans. Não porque você atende uma pessoa lésbica que você agora tem que aprender sobre pessoas lésbicas. Sino é romper a lógica de um padrão comum, ou seja, romper a lógica que todo mundo é hétero, cis, normativo, tal, isto, outro.
Porque através dessa ruptura, dessa lógica, a gente pensa na lógica plural. Então, você não precisa que chegue a pessoa lésbica no seu espaço para você já saber sobre cuidados em relação a pessoas lésbicas. E, no final, também, o acolhimento também, ele vai criando espaços também de especificidades. Quando você faz um acolhimento com afeto, você consegue também poder dizer, olha, vamos trabalhar essa temática aí, porque eu não conheço muito sobre isso, mas quem sabe vou ler o que você tem lido. É uma troca, assim, tipo, é também a gente sair do lugar que a gente sabe tudo. A gente também não sabe tudo. E que bom que a gente não sabe tudo, que bom que a gente aprende no coletivo. Que eu acho que isso eu aprendi muito com o feminismo também decolonial, e aprendi isso também com o feminismo comunitário, né? E aprendi isso também com várias intelectuais indígenas que trazem toda essa questão também de a gente pensar a saúde comum, né? Como algo para além do biopsicossocial, inclusive. Não sei se eu respondi, mas eu acho que eu acho que sim. Eu acho que se vou dependesse longe. assim, né, não tenho tempo a gente ir longe, porque as informações são bastante pertinentes, né, e pontuais, o quanto que a sociedade ainda desconhece e não é empática em relação a essas causas, somente se tratando de saúde, né? Vai receber um médico altamente preconceituoso nesse contexto, né, que é bem comum em nossa sociedade, nós sabemos disso pelos estudos feitos nesse universo das identidades. Eu vejo o quanto as pessoas trans ou não binárias e mesmo lésbicas sofrem ainda do preconceito, apesar de toda a militância dos movimentos feministas, dos grupos de LGBT, mas nós estamos caminhando para uma sociedade mais empática. Pode crer, eu acredito nisso. Então, eu quero finalizar essa temporada da nossa webinar da Covid-19, né, que foi bastante exitosa. Agradecer todo esse grupão que trabalha com bastante garra para isso, da UFSC, do SMAI, da UDESC. É uma equipe muito interessante da gente dialogar, da gente trocar ideias, o quanto que nós aprendemos uns com os outros. E um agradecimento especialíssimo aos nossos intérpretes aqui, que têm colaborado assim incansavelmente nessas nossas webinários, né? O Giliard e a Stephanie. Nossos agradecimentos especiais, tá? E agora, antes de encerrar, eu peço para a professora Marisalva abrir a câmera dela para poder anunciar a nossa próxima webinar, que é o grupo lá de Portugal, que vai liderar as nossas próximas webinários. Marisalva, aguardo que você abra a sua câmera. Ouviu, Mari? Será que ela ainda está lá? Vou entrar, estava com dificuldade aqui. Já está, não é? Uhum. Muito bem. Boa noite. Está me ouvindo bem? Sim? Ok. Muito bem, obrigada, né? Excelente webinar, essa com que fechamos com chave de ouro o projeto Câncer em Foco, não é? Que era uma parceria em que estava envolvida a equipa do projeto Web Educação Sexual, e por isso eu faço a ponte com fechando esse projeto e abrindo o próximo grupo, a próxima etapa de webinars, também com a parceria do projeto Web Educação Sexual, a equipa da UDESC, né, que faz parte do projeto Web Educação Sexual, e que fez uma parceria com a Associação Projeto Criar em Portugal. Nós iniciamos o mês passado com a primeira webinar, já realizamos, já está disponível. Podem se inscrever e obter a certificação ainda da anterior, não é? Porque tem direito a certificado. E a próxima
e a próxima, nós pensávamos ter o cartaz agora, mas a próxima vai se chamar O Atual Impacto e os Retrocessos na Área da Igualdade de Gênero. Né? Então, o que é que trouxe em tempos de Covid, né? O que é que todo esse confinamento, a quarentena, isso trouxe esse momento trouxe de retrocessos e qual é o impacto nas questões da igualdade de gênero. Por isso, vamos ter a secretária de Estado para a Cidadania e para a Igualdade de Portugal, a doutora Rosa Monteiro. Vamos ter nós temos nesse âmbito fizemos uma parceria com o ICIEG do Cabo Verde, e vamos ter também nesse webinar a doutora Rosana Almeida, que é a presidente do ICIEG, e representando o Brasil, a doutora Jimena Furlani, e, portanto, vamos ter aqui também, esperamos, um excelente webinar para dar continuidade ao projeto, então, que se chama Equal Lab, webinário. E é isso. Passo novamente a palavra à professora Gabriela. Obrigada, professora Marissalva, sempre presente nos nossos encontros com bastante competência, né? Bom trabalhar com vocês, né? Valéria está por aí também do lado. A Valéria também está. Valéria, antes de nós encerrarmos, quer abrir a câmera para a gente te apresentar a Valéria para o grupo aqui. As nossas portuguesas, uma portuguesa é Valéria, boa noite. Pode falar, Valéria, abre o teu microfone. Está sem microfone, fofinho. Está com o microfone fechado. Muito boa noite para nós, para vocês boa tarde. É um prazer enorme estar aqui convosco. Muito obrigada, Aldo, por esta excelente webinar, comunicação, que abre imensas pontes e questões. Acho que nós em Portugal temos também aqui muito trabalho para fazer neste âmbito e é um prazer enorme estar aqui convosco a refletir estas questões e continuarmos os nossos projetos aqui além fronteiras, com o Brasil, agora com o Cabo Verde, nestas questões da igualdade de género. E a pandemia trouxe aqui novos desafios e precisamos estar ativos nestas questões, sem dúvida. Muito obrigada por me receberem. Muito obrigada. Quero saber se a Lei quer encerrar aqui o nosso webinar, ou se a nossa equipe que está de suporte aqui, professora Vera Massa, professora Luciana, e se eu for nominar a professora Graziella, se quiserem dar uma palavrinha para a gente encerrar essa etapa da webinar. Oi, Gabriela. Ai, desculpa. Pode falar, Luciana. Por favor. Eu só queria agradecer a escuta de todas as pessoas que estiveram e continue criando espaços de afeto, de troca, né? Nesses momentos também. E em momentos futuros que a gente possa se abraçar em outros momentos também. Então, seria isso. Graças. Vera, você quer falar? Não estamos te ouvindo. Tem som. Vê se não foi como naquele dia que não estava, que estava alguma coisa do teu som desligado. Tá com o som desligado? Ela não conseguiu arrumar o som lá. Tá. Oi, agora me ouve? Eu quero... Pode falar. Então, desculpa, Luciana. Somente agradecer as parcerias, como a Ali já mencionou, esses laços de afetos, essas redes que se amplificam. Um grande beijo a todos e seguimos nesse momento que é tão delicado para todos, mas seguimos acreditando e na parceria, trabalhando. Beijo grande a todas, de todas as instituições, um agradecimento especial, reiterando que a professora Gabriela já fez a essa tradução das nossas webinários, né? Em Libras, que faz um diferencial de inclusão, né? Fazer com que as pessoas todas possam acessar. Então, muito obrigada e seguimos fortes na guia
a possibilidade de partilha e de troca, agradecer à MOOC, à Smile, ao Lab do SEX, e a possibilidade de conhecer outras pessoas, outras formas de trabalho. Eu acho que para o NUSERJ da UFSC foi uma riqueza muito grande, e é um projeto que começou ano passado e que, embora o contexto seja muito difícil, eu acho que foi muito importante ele finalizar nesse momento, porque a discussão da diversidade, eu vejo ela, de modo geral, muito secundarizada nesse momento. Então, falar de câncer e diversidade em tempos de Covid é por si só um desafio aos profissionais, à rede e às formas de enfrentamento. Então, meu agradecimento a todos e espero estar com vocês em outros momentos. Gabriela, posso só falar mais uma coisa? Pode, eu só quero lembrar que essa gravação vai estar disponível, porque ela está sendo transmitida por stream. Você pode encerrar, Luciana. Sim, não, eu só queria lembrar que os vão ficar disponíveis nas mídias do Lab do SEX, do NUSERJ, e a gente já está num processo de editoração, então eu acho que é assim que fala a palavra, né? E brevemente a gente